Não poderíamos falar de uma coisa diferente que não fosse esse momento singular que nós estamos vivendo. Nós estamos atravessando um período muito difícil da nossa história em que essa geração ainda não tinha tido a oportunidade de viver. Falo essa geração porque fenômenos semelhantes a esse, em termos de pandemias, nós já tivemos em outras épocas da humanidade, até mesmo no início desse século, mas esta geração mais presentemente, com esse processo de aldeia global tão bem estruturado como temos hoje, nós ainda não tínhamos experimentado. Então, de certa maneira, na história recente, é uma novidade para nós. E não é difícil nós encontrarmos algumas pessoas que começam a considerar que esse fenômeno é um indicativo de fim dos tempos, um indicativo de final de todas as coisas. Começa-se a evocar as imagens do Apocalipse, daquele conjunto de sinalizações sobre mortes coletivas e de um conjunto de catástrofes como estão anunciadas no livro das Revelações, escrito pelo evangelista João. Mas, na verdade, é importante que a gente se debruce sobre aquilo que a obra de Allan Kardec trata, sobre esse processo de transição, sobre esse final dos tempos, para que a gente consiga identificar, dentro da obra de Kardec, mais especificamente, o capítulo 18 da obra A Gênese, que trata sobre os sinais dos tempos, e depois sobre a geração nova, para que a gente consiga ali extrair umas lições muito importantes para nós. Lição número 1 que a gente tem para retirar é que, de fato, esses fenômenos chamados flagelos destruidores, eles são fenômenos que se tornarão frequentes na humanidade, de maneira que eles já eram no passado, continuarão acontecendo no presente. Então, nós tínhamos furacões, tufões, terremotos, tsunamis, pandemias, guerras, doenças contagiosas, independente de ser pandemias, mas doenças novas que surgem. Esses fenômenos todos, eles realmente deverão acontecer nos nossos tempos, tal como aconteceram no passado, só que nesse momento singular que a gente está vivendo, eles deverão ser mais intensos, porque a população da Terra é muito maior. Para se ter uma ideia, aquela tsunami que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, na Ásia, ali, onde teve aquela quantidade enorme de pessoas que desencarnaram, uma faixa de 180 mil pessoas desencarnaram naquela única tsunami. Os jornais registraram que aquela foi a maior tsunami dos últimos 40 anos. Por que 40 anos? Porque já deveria ter, evidentemente, acontecido uma outra maior do que essa. Só que como a Terra não era habitada há esse tempo atrás, nós não percebemos a intensidade que ela teve quando ela ocorreu. Então, o aumento populacional do planeta, a quantidade de pessoas na Terra crescendo, faz com que haja mais quedas de avião, que os furacões ataquem mais pessoas, que as doenças sejam mais agressivas, porque a população cresce. Então, fenômenos dessa ordem são fenômenos que fazem parte da circunstância espiritual que o planeta possui. Existiam no passado, existem no presente e existirão no futuro, a depender das circunstâncias da evolução da Terra, e deixarão de ser tão frequentes, e assim depois vão rarear até deixar de existir, à medida que a Terra for evoluindo e abandonando a necessidade de experimentar esse tipo de fenômeno. Mas aí vem o segundo ponto, que é o ponto mais importante dessa discussão. É que o que caracteriza o processo de transição planetária não é o fenômeno em si, não é o terremoto, não é o maremoto, não é o tufão, não é o furacão, não é a queda do avião, não é a pandemia, não é a guerra, não é a fome, não é isso. O que caracteriza a transição é a postura que o homem toma diante do fenômeno que é histórico.
Como é que nós nos posicionamos diante desse fenômeno que ocorria antes e que está acontecendo agora? É essa que é a grande diferença. A diferença não está no fenômeno geológico, não está no fenômeno biológico, a diferença está no fenômeno sociológico. Quem sou eu diante da pandemia? Ao invés de nós olharmos as coisas como se nós não fôssemos elemento atuante nesse processo, o que nos caracteriza como integrantes de um processo de transformação é a postura que nós assumimos numa circunstância como essa que estamos vivendo agora. Como nós temos agido? Qual é a forma que nós temos utilizado para nos comportar diante desse fenômeno? Qual é a maneira como nós estamos utilizando o conjunto de ferramentas que o Espiritismo nos concede para atravessarmos essa hora? Será que o pânico, o desespero e todas as loucuras que são consequentes do desconhecimento da vida imortal e consequências do materialismo estão, de alguma maneira, também sendo acompanhados por nós, espíritas? Será que nós estamos nos comportando como os materialistas, desesperados, apavorados, sem uma fé que nos sustente? Ou será que o conhecimento espírita está fazendo sentido nas nossas vidas, de tal sorte que aquilo que nós temos a oportunidade de vivenciar faz com que nós evoquemos dentro de nós todo o saber que a gente tem e a maneira de nós nos comportarmos diante desse fenômeno indica que o que nós sabemos de doutrina espírita está sendo útil para a maneira como nós vivemos. Vê água para mim. É muito importante que a gente consiga refletir sobre isso, para que esse conhecimento espírita ele seja lógico nas nossas vidas. Porque, vejamos, hoje a rede social está cheia de gente enlouquecida, está cheia de gente perturbada, destilando ódio, destilando desamor, destilando pânico, provocando processos de histeria e pessoas enlouquecidas com raiva da decisão dos outros. Uma pessoa pensa de um jeito, quem pensa ao contrário odeia o que pensa diferente dela. Então é aí que entra o conhecimento espírita. Nós temos que, na verdade, com o conhecimento que temos, nos transformarmos em mensageiros da paz. Nós não podemos ser aqueles que atiçam fogo nas discussões, que inflamam ainda mais a nossa sociedade tão doente, tão combalida. Porque mais doente do que esse processo dessa doença que está afetando milhares de pessoas, nós temos um processo de enlouquecimento, de raiva, que está afetando milhões de pessoas. A nossa verdadeira doença hoje não é o Covid-19. A verdadeira doença nossa é o medo, é o desamor, é o ódio, que está sinalizando que a nossa sociedade está mais enferma do que ela pensa estar. Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas para que nós atuemos na sociedade como elementos pacificadores, sabedores de que a vida é imortal, sabedores que nós temos um compromisso encarnatório no período em que nascemos, que a vida espera de nós alguma coisa, que nós temos um compromisso com a sociedade em que vivemos, que nós somos elementos de transformação da sociedade, que o que nós detemos de conhecimento, que o tesouro espiritual que Deus colocou nas nossas vidas é para ser usado, não é para ser guardado. Todo o conhecimento que a gente tem são ferramentas que a gente tem que abrir essa caixa de ferramentas e usar. Esse conhecimento é para usar, é para que a gente pegue a compreensão da imortalidade, pegue a compreensão da vida após a morte, pegue a compreensão de que o pensamento adoece, pegue a compreensão de tudo que a gente já leu na obra de Kardec, na obra de André Luiz, sobre as doenças e o psiquismo,
para que a gente faça uso disso e a gente consiga dar uma boa solução para essa questão. Só para encerrar essa minha fala, eu queria lembrar uma passagem histórica, ela é mitológica, de repente não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta, mas nós temos muitos sábios fora do cristianismo. E existem muitos sábios que tiveram uma importância muito grande num período de esplendor do Islã. O Islã teve um período lindo, entre o século X até o século XIII, naquele período ali das cruzadas, nós tivemos um período de majestade do conhecimento árabe, com vários homens extraordinários, como Ibn Sina, Ibn Arabi, e um deles, também muito importante, foi Nasruddin. Nasruddin foi um sábio que pertencia a uma linha de pensamento dentro do Islã chamada Sufi. Os Sufis são extremamente espiritualizados, estão interessados em estudar o Islã para o conhecimento imortal. Não estão nas disputas terrenas, brigando pelas questões da terra, disputando espaço entre os homens. Eles estão querendo a descoberta do eu interior, a busca do autoconhecimento e a transformação íntima. Nasruddin era um dos grandes sábios dentro do mundo sufi. E rezam as tradições mitológicas de sua vida que, uma vez, Nasruddin, caminhando numa estrada, encontrou com a peste. É lógico que isso é uma imagem parabólica. E quando Nasruddin encontrou com a peste, ele perguntou para ela: onde tu vas? E a peste disse: eu vou a Bagdá para matar 10.000 pessoas. Eles se cruzaram e a peste seguiu na direção da cidade e Nasruddin foi embora. Tempos depois, Nasruddin, voltando pela estrada, encontrou com ela, viu a peste voltando de Bagdá. Quando ele a encontrou, diz a história que Nasruddin perguntou à peste: por que tu mentiste para mim? E ela disse: eu te menti? Diz Nasruddin: sim, você me disse que ia a Bagdá para matar 10.000 pessoas. E morreram 100.000. Você matou 100.000 pessoas. E a peste então respondeu a ele: não. Eu matei 10.000 pessoas. As outras 90.000 morreram de medo.